Fala galera, tá começando mais um episódio do IDCast e hoje nós temos uma convidada super especial. Mas antes de apresentar ela, eu quero convidar você a já seguir o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades que nós estamos preparando e dos próximos episódios que vão vir aí. E quero convidar vocês também a assistirem os 2 primeiros episódios que nós já lançamos, onde a nossa convidada foi a doutora Priscila Passos. Ela é fisioterapeuta. E nesse episódio nós falamos sobre reabilitação cardíaca e também falamos sobre o curso de prescrição clínica de exercício. E vamos então apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é fisioterapeuta formada pelo Centro Universitário do Leste de Minas, Unileste, no ano de 2016, pós-graduada em terapia intensiva neonatal e pediátrica pelo Santa Casa BH, pós-graduada em Gestão e Auditoria em Serviços de Saúde, fisioterapeuta de carreira, servidora pública do Hospital Municipal de Ipatinga há 5 anos, professora de cursos de aprimoramento e extensão na área de fisiologia e reabilitação cardiovascular e metabólica, fisioterapeuta cardiovascular e metabólica no ID-CRTI, e presidente do Grupo IZD, que abrange as empresas ID Consultoria e Capacitação, ID Centro de Reabilitação e Treinamento Integrado. Doutora Isabela Dornelas, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi Gu, oi para todo mundo que está nos acompanhando. É uma alegria poder falar do Grupo IZD, né? Desse sonho que começou há 3 anos atrás e que agora está passando por um processo aí de remodelamento para ficar ainda melhor. Para trazer muita novidade para vocês. E nós vamos falar sobre tudo isso hoje nesse episódio. Mas antes, nós queremos conhecer mais de você. Então, eu quero que você fale um pouquinho de você, da sua jornada até aqui. Então, eu sou Isabela, eu tenho 29 anos. Sou de uma cidadezinha próxima aqui, Ipatinga, 70 quilômetros, Córrego Novo. É uma cidadezinha de 3, 4 mil habitantes. E cresci lá. Fiz meu ensino médio lá, estudei lá. E aí, quando eu finalizei o 3º ano do ensino médio, eu queria um curso da área da saúde, né? Só que, como eu perdi meu pai com 3 anos de idade, então só tinha minha mãe e a minha irmã, que não era só, né? Era tudo, né? A gente sabe como que é essa condição, né? Nunca faltou nada. Mas a gente tem que andar conforme as nossas condições permitem. Eu queria um curso da área da saúde, mas a minha mãe é professora de educação infantil. E aí, dentro das nossas possibilidades, a minha mãe falou comigo assim, olha, Isabela, nós vamos fazer uma faculdade, né? Você vai tentar estudar. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito da academia, né? Da escola, adoro até hoje. E aí ela falou comigo assim, olha, então você vai escolher um curso na área de licenciatura, porque eram cursos mais em conta, né? Não tinha ainda esse volume de faculdade que tem hoje, de faculdade EAD, né? De toda essa condição. E aí nós vamos fazer das tripas coração, mas você vai se formar. Ok. Então, eu já tinha esse objetivo aí e já tinha escolhido o meu curso. Como eu queria área da saúde, eu falei, eu vou fazer ciências biológicas, né, para pegar essa parte aí de saúde indiretamente. E aí veio o Enem, tive boas notas no Enem, graças a Deus. E aí, como eu queria a área da saúde, o que é o primeiro curso que todo mundo da área da saúde, que quer a área da saúde pensa? Grande maioria. Medicina. Sim. Né? Então, queria medicina. E aí, quando eu consegui a bolsa de estudos, eu conseguiria, com a minha nota do Enem, jogar essa bolsa de estudos em qualquer curso. Tanto da área da saúde, quanto em outras áreas. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Logo pensei. E comecei a pesquisar sobre ementa das faculdades, o que era cada curso. Eu nunca tinha feito fisioterapia, uma sessão, um atendimento, né? Eu não sabia o que era. E quando você fala, né, em fisioterapia, em atendimento fisioterapêutico, as pessoas pensam em quê? Coluna e alguém que teve uma fratura, ou é um idoso, ou alguém que teve um AVC.
E se resume a isso, na grande maioria das pessoas. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que o negócio era muito mais abrangente e que, se nada desse certo, eu faria atendimento domiciliar. Era assim que eu pensava lá atrás. Acabei de formar no ensino médio com 17 anos. E aí, pesquisando, falei, cara, eu vou fazer essa faculdade. Vou fazer fisioterapia. E aí, na época, o pessoal ia e voltava todos os dias para Caratinga. Era mais próximo, porque para cá a estrada era toda de chão. Então, era 3 horas para chegar aqui. Hoje é 50 minutos. Sim. Né? Mas aí, a bolsa que eu tinha, essa bolsa ela veio para cá. Né? A vaga era para Ipatinga. A vaga para Caratinga era no turno da manhã. Sim. E aí eu falei, e agora, mãe? E minha tia falou, não, agora você vem para cá, você pode ficar aqui, né? E vamos que vamos. E eu sou muito grata a Deus, porque as portas se abriram muito aqui em Ipatinga. E eu acredito que nada acontece por acaso. Né? Às vezes a gente tem um plano, mas Deus tem um melhor do que o da gente. Sim. Então, assim, não questione. Uhum. Tenha fé e vá. E aí vim para cá, comecei a faculdade. Eu falava assim, na primeira, né, apresentação. E aí, todo mundo sabia o que era fisioterapia, todo mundo sabia o que queria fazer, todo mundo sabia. E eu não. Eu queria um curso da área da saúde, e o fisioterapeuta tem muita autonomia dentro desse modelo. Né? Mas você conseguiu bolsa, e por que você não foi fazer uma odontologia? Eu falei, gente, não dá, eu não quero. Hoje a minha irmã é dentista, né? Uhum. Formou recentemente. Mas eu não queria. Não queria. Não é para mim. Ok. Comecei a fazer a faculdade. E aí ainda pensava em medicina. No terceiro período, quando eu comecei a ver as disciplinas específicas, eu me apaixonei pela fisioterapia. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Quando eu comecei a ver ali cinesiologia, cinesioterapia, biomecânica, eu falei, caramba, esse negócio é muito legal. Aí brilhou os olhos, né? É muito raciocínio clínico. Quando eu entrei, então, dentro da fisiologia, que eu comecei a entender como as coisas acontecem e com quais reações, o processo cíclico da coisa, eu falei, gente, é isso que eu quero para a minha vida. Uhum. E aí, desde então, eu acho que ali eu me tornei fisioterapeuta. Entendi. E aí, ok. Fiz a minha faculdade com o que eu podia fazer, né? Graças a Deus. Sim. Eu morava com a minha tia, meu tio, 2 primos, que eu tenho imensa gratidão por tudo que fizeram, né? Foram pais para mim, né? A minha mãe também, né, estava com a gente aqui o tempo todo. A minha irmã também me dando força. Minha irmã é mais nova, né? Eu sou mais velha. E aí, nesse período, aconteceu que o pessoal que ia para Caratinga passou a vir para cá, porque o trajeto passou a ser asfaltado, então você tinha menos tempo para ir, né, para cá, para vir para cá. E aí eu voltei para casa e passei a vir. Uhum. E aí, quando eu estava mais no final do curso, surgiu a oportunidade de ter uma bolsa, né, disputar uma bolsa de iniciação científica pela FAPEMIG. Uhum. Me candidatei, passei. Então, eu fazia um projeto de iniciação científica, que foi o meu TCC, voltado para neuropediatria. Sim. Então, foi muito legal. Foi com crianças e mães com paralisia cerebral. E aí, eu ia para a faculdade às 14, ficava até às 19, assistia a aula das 19 às 22h30, ia para casa. Fora isso, tudo que tinha, projeto de extensão, sempre fui muito curiosa, sempre fui muito conversada. E queria fazer, eu falei, essa é a oportunidade que eu tenho, eu não conheço ninguém. Eu não tenho dinheiro para montar nada para mim. Uhum. Eu tenho que ser muito boa para me destacar. Né? Uhum. E, assim,
eu vou te falar uma coisa que eu sempre tive, que eu sinto falta, às vezes, em alguns profissionais, que é o desejo, que é a responsabilidade, que é de ter uma vida humana ali com você. Porque não é só trazer função. O ser humano ele é super complexo. Uhum. E você tem que tratá-lo com a complexidade que ele apresenta e que ele precisa de ter um raciocínio clínico. Então, assim, eu não me resumia em saber fazer. Eu queria saber fazer, mas por que eu teria que fazer ou não fazer daquele jeito? Então, aí a gente começa a ter um outro nome, que é raciocínio clínico, que hoje em dia é tão falado, mas que poucas pessoas realmente entendem do que se trata. Verdade. Né? E aí, quando eu formei, comecei a trabalhar, né? Ganhava R$900 por mês, trabalhava de 13 às 18, segunda a sexta, né? Dentro dessas realidades que a gente sabe. Com um mês que eu estava lá, surgiu uma outra oportunidade em uma cidadezinha vizinha, onde eu já ganhava um pouco melhor, trabalhava 2 dias. Só que aí, quando eu cheguei para falar, eu falei, olha, então, não dá para ficar mais, porque eu recebi uma proposta melhor, e para mim é mais interessante. Aí, na época, o meu gestor falou assim, olha, você se destacou e eu não quero perder. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ajustar a sua carga horária para você ficar com a gente. Aí, falei assim, se fosse qualquer pessoa, eu ia falar assim, que eu estou ganhando lá no outro lugar é mais do que aqui, menos de, vou ficar lá, né? Sim. Mas eu falei, cara, a experiência que isso vai me trazer, de certa forma, né? E aí eu falei, não, topei, beleza. Então, eu trabalhava 2 dias nessa cidadezinha e 3 dias aqui. Né? E nesse vai e vem, eu ficava na casa da minha tia também. Então, eu ficava na minha mãe e ficava na minha tia. E aí, foi assim, por pouco tempo. Porque aí, com mais 30 dias, surgiu um processo seletivo no hospital, aqui, numa empresa terceirizada, que presta serviço para esse hospital, de fisioterapia, uma empresa grande, e que eu sou muito grata também, porque aprendi muito, uma equipe fantástica. Fiz o processo, passei, entrei como trainee. Aí eu saí desse primeiro emprego. Sim. Né? Lá fiquei 1 ano e 4 meses. E, assim, o mais legal é que eu entrei em abril, em setembro, eu já estava assumindo. Igual qualquer fisioterapeuta. Né? E, assim, o processo de trainee era muito legal, porque você tinha essa troca o tempo inteiro, né? Com uma equipe que tinha bons profissionais, tinha modelos de treinamento, protocolos. Então, eu cresci muito ali e conheci a equipe multidisciplinar, que é a minha paixão. A fisioterapia não é nada sem as demais áreas, e vice-versa. Uhum. E aí, quando eu entrei no hospital, eu vi que medicina não é para mim. Aí eu fui entender o porquê eu podia escolher entre todos os cursos lá atrás e não podia escolher, e não tinha a opção de escolher medicina. Então eu falei, cara, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu vi que não era para mim. Uhum. Admiro muito, mas amo ser fisioterapeuta. Falando dessa área hospitalar, que você ingressou, que você atua até hoje, né? Já faz 5 anos. Como que essa área veio de encontro a você? Você já tinha pretensão, você já tinha ambição de trabalhar nessa área? Como que você se viu ali no meio e entendeu que aquilo você gostava de fazer, era um lugar que você gosta de trabalhar? Como que isso veio até você? Então, quando eu entrei no estágio hospitalar, eu me apaixonei. Por quê? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um pouco acelerada. E dentro do hospital, esse dinamismo o tempo inteiro de tudo pode acontecer, nada pode acontecer. Cada dia é um cliente diferente.
dentro da terapia intensiva, o paciente ele muda o seu quadro muito rápido, né? Então, às vezes, você está num plantão, teoricamente, tranquilo, e, do nada, as coisas podem desandar. Podem mudar. Então, esse dinamismo me encantava muito. E por poder trabalhar com equipe multidisciplinar. Sim, esse contato. Aquela né? hora ali do round, para mim, é preciosíssima. Da troca. Cada um coloca o seu ponto de vista dentro da sua área e a gente chega num bem comum. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque o nosso paciente, que eu não gosto dessa palavra, eu falo cliente, independente do serviço que a gente está, se a gente está no SUS, se a gente está no privado, ele é nosso cliente, ele paga pelo nosso serviço. Ele é o centro da conversa. A conversa, o modelo, ele não é em cima de um profissional. Ele é em cima das necessidades do cliente. E isso é maravilhoso, porque isso traz a complexidade do ser humano e, ao mesmo tempo, a sutileza da humanização. Sim. Né? Então, quando eu estava no hospital, fiquei lá mais ou menos 1 ano e 4 meses. Quando eu fui assumir plantões já, que eu fui passar para um atendimento noturno, aconteceu a oportunidade de trabalhar num centro de reabilitação. Né, veio um processo seletivo. Essa minha tia que me mandou, eu não estava nem sabendo, falou, vai fazer. Na universidade que eu me formei, era um centro de reabilitação, que já tinha essa pegada multidisciplinar. Fiz o processo seletivo, passei. Aí, né, como no hospital eu já tinha, já estava assumindo pacientes, já estava subindo plantões, aí eu passei a vir para a noite, trabalhava à noite. E durante o dia, meio período, né, 6 horas, eu estava no centro de reabilitação. Então, tinha dia que eu saía do centro de reabilitação, que eu saía às 18, trabalhava de 12 às 18, ia para o hospital, chegava lá, tomava banho, comia, plantão até 7 da manhã. Ia para casa. No outro dia, chegava em casa às 8 da manhã, e aí tomava um banho, comia, descansava um pouquinho, meio-dia, centro de reabilitação. Então, a gente tinha as folgas, mas, assim, trabalhar 18 horas por dia era algo que passou a ser comum na minha rotina. Sim. Né? E, assim, foi um período de muito crescimento. Eu falo, e principalmente para as pessoas que estão formando agora, mais do que um salário, vocês precisam de experiência. Você precisa de ter mão, de conhecer gente, de se descobrir. E está faltando isso hoje no mercado. Tudo é uma troca, o tempo inteiro. Então, assim, foi um período que, cara, eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi tanto nessa condição, quanto na condição de centro de reabilitação, de atendimento em grupos, de atendimento individual. Tive a experiência de trabalhar com amputados, que é fantástico. Sim. De prescrição de órtese, prótese, cadeira de rodas. Então, assim, eu vi a fisioterapia de vários ângulos. E eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para a minha vida. Aí, essa tia, que morou comigo também, me falou de um concurso da prefeitura que ia ter, daqui de Patinga. Aí, vou fazer. Saí do plantão às 7 da manhã, a prova era à tarde, era tipo 1 hora. Saí do plantão, descansei um pouquinho e fui fazer a prova. Uma vaga. Aí tem aquela história, né? É uma vaga só, não vou fazer. Você precisa de quantas, bebê? De uma. Né? E aí fiz a prova. Dentro da colocação, né? Fiquei em primeiro lugar, junto com mais 2 pessoas. Mas aí, como hoje eu tenho 29 anos, há 5 anos atrás eu tinha o quê? 24? Aí eu fiquei, né? Como eu empatei no primeiro lugar, por conta da idade, eu vim para a terceira. Chamaram 3. Eu falei, Deus é maravilhoso demais, velho. É porque era para ser. E aí, quando eu fui assumir, era para o hospital. E hoje eu estou no Hospital Municipal, que eu sou apaixonada, que é um lugar fantástico.
e que me traz alegrias todos os dias. Né? A gente tem perrengue, como todo lugar tem. Mas é muito bom de trabalhar. A gente pode ser humano com aquelas pessoas que precisam, às vezes, mais do que o atendimento, também do acolhimento. Né? Então, assim, muita coisa aconteceu nesse todo processo. Dentro disso, eu comecei a fazer uma pós-graduação em terapia intensiva lá na Santa Casa, em BH. Então, nessa época, eu ainda estava nesse outro hospital. Uhum. Então, eu ia de 15 em 15 dias, pegava ônibus para ir para plantão, trocava aquela loucura toda. Fiz a pós-graduação em terapia intensiva neonatal e pediátrica. E aí, depois disso, quando eu já estava aqui no Hospital Municipal de Ipatinga, eu comecei a fazer a pós-graduação em gestão e auditoria do serviço de saúde, porque eu queria entender como as coisas acontecem. Né? Quando você está no serviço público, e quando você também, né, hoje, como empresária, você precisa saber como os processos acontecem, como as coisas acontecem. E a gente não aprende isso. É porque vai muito além de apenas exercer a sua função como fisioterapeuta. Tem várias outras atividades que envolvem até o momento de você estar ali com o paciente atendendo ele. Tem muitas outras informações que acontecem para que isso seja possível. E eu queria entender todo esse processo. Porque isso é importante tanto para a construção de você, do seu serviço, como para a prestação desse serviço. Sim. E aí foi onde eu conheci a gestão e me apaixonei, assim. Fantástico. Né? Inclusive, o meu TCC na pós-graduação foi voltado para essa área. A importância da gestão nos processos de humanização do serviço de saúde. Mas isso aí é papo. Mas vamos aproveitar esse gancho de gestão que você aborda aí sobre essa pós-graduação. E quando você parou e entendeu que você também estava desempenhando o papel de empresária? Então. Vamos lá. Foi meio que... As coisas na minha vida acontecem muito rápido. E, às vezes, na hora que eu vejo, eu já estou no meio do negócio. Já aconteceu. E aí não dá para voltar. Veio a pandemia, né? Eu falava, não quero trabalhar fora, não quero trabalhar em outros lugares, né? Eu vou focar aqui, vou trabalhar aqui, servidora pública, aquela ideia da estabilidade, que eu não acredito que estabilidade exista. Uhum. E aí veio o Covid mostrando pra gente que realmente não existia. Não existe estabilidade, né? Então, assim, quando o Covid veio, eu sempre muito estudiosa, enfim, eu vivia Covid dentro do hospital, vivia Covid lá dentro de casa, assistindo televisão e tudo. Eu queria saber. Por que eu queria saber? Porque eu estava no meio do desconhecido. Uhum. E eu não ia fazer simplesmente, beleza, eu vou pegar, fechar na minha caixinha e ficar por ali. Que muita gente fez. Em momento nenhum isso passou pela minha cabeça. Eu tinha medo, mas eu ia com medo mesmo. E como que a gente melhora essa condição de medo? Você conhecendo o desconhecido. Então, eu estava por dentro de tudo que acontecia. E aí, a minha coordenadora no Hospital Municipal, que é uma querida, amo demais, uma grande amiga, ela falou, Isabela, a gente precisa desenvolver alguns protocolos, né, para a gente alinhar a equipe toda e tudo. Não, estou dentro, fechou, vamos. E aí nós somos a primeira equipe dentro do hospital a desenvolver um protocolo de Covid. Então, cada área fez o seu protocolo, o nosso foi pá. E aí começamos os treinamentos com as equipes, tudo, inclusive o primeiro paciente Covid positivo aqui em Ipatinga, eu estava de plantão na UTI Covid, admitimos esse paciente, participamos do processo de intubação desse paciente, do processo, né, desencadear todo o processo de melhora ali dentro da UTI, né, e, de novo, esse paciente recebeu alta. Então, assim,
é uma experiência que eu nunca vou esquecer. Mas também tivemos muitos medos, muitas perdas. E aí, como eu estava estudando muito isso, todo dia tinha mensagem ou ligação no meu telefone. Isabela, olha aqui, está acontecendo isso e isso. O que você acha? Será que é Covid? Então, eu posso fazer isso? O que eu vou... Eu estou tomando isso, será que é bom? Aí as pessoas começaram a falar comigo assim, nos treinamentos. Eu falei, nossa, você explica tão bem. Por que você não dá um curso voltado para essa área? Aí acendeu a luzinha. E aí, um falou, outro falou, outro falou. Eu falei, quer saber de uma coisa? Tá bom, vamos lá. Eu mesmo fui, montei o curso. O nosso primeiro curso foi Fisiologia Aplicada à Ventilação Mecânica. Porque as pessoas pensam que, às vezes, o respiratório é só o pulmão, né? Mas o coração e o pulmão, eles trabalham juntos. Quando você bota uma pressão positiva ali, que é a ventilação mecânica, né, você causa uma alteração hemodinâmica nesse processo. E muita gente, às vezes, ignora isso. E você não pode ignorar. O ser humano é complexo, volto a dizer. E aí, 10 vagas. Fechou. Esgotou. Falei, uau. Aí minha mãe no coffee break, todo mundo ajudando. E foi o primeiro curso da ID. Foi no dia 3 de julho de 2021. 21? É isso. 2021. E aí, depois disso... Não, mas você tem que dar um curso de modalidade de ventilação mecânica. Você tem que ir, porque você explica bem e tal. Abre a turma. Fechou. Aí as pessoas começaram a me procurar para fazer outros cursos na área da saúde, na área da fisioterapia especificamente. E aí começou. Aí surgiu a ID, procurando trazer identidade para esses profissionais, até porque, como profissional de saúde, eu sentia muito a falta de cursos de capacitação com o olhar de quem está na ponta. Uhum. Porque, às vezes, você vai dar um curso, você vai apresentar um monte de artigo de novidade, mas a pessoa que está ali, ela está pegando aquela informação e executando, mas ela, às vezes, não tem aquele raciocínio clínico para chegar naquela informação que o artigo científico traz. Então, eu sentia muito falta disso. E quem que vai saber responder sobre isso? O fisioterapeuta que está na ponta. Então, por isso que hoje eu sou gestora, mas eu não deixo de atender. Então, eu não sou uma gestora fisioterapeuta, eu sou uma fisioterapeuta gestora. Porque é estar ali na beira do leito, é estar ali em contato com o cliente, em contato com outros profissionais, dentro do que realmente acontece, sabendo das dores, é que eu consigo trazer excelência para os meus clientes, né, para os meus colegas de profissão, para que façam cursos que mudem, de fato, a vida deles. Uhum. Por entender isso. Né? Sim. E aí nós estamos nessa caminhada aí, há 3 anos. Sou muito grata a Deus por tudo, grata a todos os alunos que confiam no nosso trabalho, né? A todos que acreditam nesse processo, e principalmente que nos ajudaram e acreditaram, né, nessa construção aí de conhecimento. E aí o negócio está, como tudo acontece muito rápido na minha vida, né, agora a gente está com o Centro de Reabilitação, que é uma clínica escola também. Antes da gente entrar na questão do Centro de Reabilitação, eu queria só assim, abrir um parênteses com um fato curioso. Eu acho que as pessoas que já têm uma familiaridade com a ID, os alunos, né? Eu acho que já teve essa conversa, portanto, eu sou prova viva disso, que já estive no Merlin em um dos cursos, onde surgiu a incrível dúvida: ID, ele vem de onde? Do seu nome? Eu já sei a resposta, estou perguntando só para o público, para que o público saiba. ID, ele vem do seu nome, Isabela Dornelas? Então, o que acontece? Vem e não vem? Também, né? Porque o que acontece? Quando eu estava no centro de reabilitação, um paciente fez essa logo para mim. E ele falou, não, eu fiz uma logo para você. E aí,
era Isabela Dornelles. E eu gosto muito de amarelo. Adoro amarelo. Então, fez essa logo para mim. Quando virou empresa, eu falei, eu vou tirar esse D. O que eu vou fazer? Que nome que eu vou colocar? Qual que é o propósito da empresa, né? E dentro da nossa missão geralmente trazer essa identidade para os nossos profissionais, que eles descubram a identidade deles. Sim. Não só como profissionais da saúde, mas também como pessoas, porque não existe profissional bem-sucedido sem ser uma pessoa bem resolvida. Verdade. O autoconhecimento, ele destrói barreiras, né? Então, eu falei, poxa, ID, Isabela Dornelles, mas tem... Identidade. É dentro do contexto, né? E aí, o ID passou a ser a nossa logo. Então, teve um momento que foi seu nome. Sim, foi. Não que não seja ainda, né? Justamente. Mas a intencionalidade, digamos assim, de uma forma mais intencional, remete à questão da identidade. E que, no caso, abrange tanto a identidade profissional quanto, igual você falou, né? A identidade pessoal, de você conhecer, saber das suas capacidades, que é realmente a questão da missão e dos valores dessa empresa, não só potencializar as capacidades profissionais, mas também pessoal daquela pessoa, para que ela possa crescer, alcançar lugares novos. Esse é o objetivo, né? A gente não é só uma empresa que fornece cursos de capacitação. Eu brinco que a gente é uma família, porque de fato é. Sim. Então, eu quero saber, não do Gustavo, meu aluno. Inclusive, fui, só um parênteses, fui, de verdade. Fui mesmo. Então, é do Gustavo, filho da Nilda, que mora em Timóteo, que é fisioterapeuta, que formou no lugar X e que gosta das áreas tal, e que, né, tem de projeto de vida esse. Eu acho que, assim, é o que você está falando aí desde o início, entender e colocar a pessoa no lugar de indivíduo, valorizar ela como indivíduo, tudo que abrange ela, né? Não só simplesmente um cliente, um aluno, é um indivíduo que traz a sua história. Sim. Né? E, assim, muitas das vezes as pessoas chegam e falam, vamos fazer um planejamento de carreira? Falei, tá, então peraí, eu preciso te conhecer. Né? A primeira pergunta que eu faço, como você se vê daqui a 5 e 10 anos? E quando eu faço essa pergunta, eu não quero saber profissionalmente só. Como pessoa. Metas de vida. Vou te dar um exemplo. Chega alguém para mim e fala comigo assim, nossa, meu sonho é fazer uma residência, é trabalhar em hospital, é dar plantão e tudo. Tudo bem. Como você se vê daqui a 5 ou 10 anos? Eu quero ter 2 filhos, eu quero casar, eu quero sair no final de semana ir no Parque Ipanema com os meus amigos, botar os meninos, cachorro para correr. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas isso casa com... É compatível? É compatível com a vida profissional? Se você vai escolher isto, é sua decisão. Mas você precisa saber que você vai conseguir se adequar? A pessoa que está com você vai conseguir entender? O tempo para os seus filhos será suficiente? Porque, querendo ou não, toda escolha ela precisa de sacrifício também. Então, assim, Isabela, você está desanimando. Não. É porque ou você vai ser um profissional cansado, frustrado, que chega no serviço sem vontade de trabalhar e ninguém tem culpa dos seus problemas. Ou você vai ser uma pessoa triste. E eu aprendi isso na terapia, que nós somos seres humanos e nós temos domínios. E a felicidade, ela é recorrente de harmonia entre todos esses domínios, que vão se desalinhando ao longo do tempo, da vida, e que a gente busca realinhá-los novamente. Então, eu como pessoa, como profissional, como mentora, eu preciso trazer isso para ele.
para que ele pense. Eu não vou só vender um curso para ele. Ou fazer um planejamento de carreira com um pacotão de curso, dá para ele dividir em 50 milhões de prestações, porque não faz sentido. Isso é contra os meus princípios. E até mesmo a questão assim, de você colocar metas palpáveis. E quem tem que definir é a pessoa. Porque eu estou ali como mentora e como alguém que vai auxiliar no direcionamento. Mas as aspirações, as crenças, os princípios, o desejo de vida é dele. Cabe a ele. E não existe o certo e o errado. Cada um é dono da sua vida. Uhum. E responsável pelas escolhas que faz. Sim. Então, eu me apego muito a isso. Porque eu acho que essas decisões que me trouxeram até aqui. Eu tenho 29 anos. Com cabeça de 50. Tem gente que fala comigo, que eu sou, Isabela, você pensa... Mas não é. Né? Então, assim, quando a gente começa a entender essas questões e realmente avaliar o momento de vida que a gente está agora e que a gente quer estar amanhã, essas questões elas precisam estarem vivas aí, né, nas rodas de conversa. Né? Qual mesa que você vai querer sentar? Então, vamos aproveitar, então, para poder falar sobre o surgimento do Centro de Reabilitação e Treinamento Integrado, IDCRTI, onde eu faço parte, com muito orgulho, mas eu quero saber aonde ele nasceu, quando, nesse meio tempo, aonde nasce esse Centro de Reabilitação? Mais uma vez, ele aconteceu dentro de demandas que vieram surgindo. Por quê? Principalmente para os cursos de formação em Pilates, a gente tem o cuidado de ter turmas pequenas. Então, as nossas turmas de Pilates têm, no máximo, 10 alunos. No máximo, porque é um curso extremamente prático, de extremo raciocínio clínico. E aí, a gente sublocava, né, o estúdio para isso. E aí era sempre aquela coisa, né? Carrega coisa de coffee break, carrega isso, carrega aquilo outro. E aí eu falei, poxa, a gente precisa ter uma casinha nossa. Por quê? Porque o nosso curso, ele também tem o estágio gratuito. Porque muitas vezes o aluno ele entra no Pilates, acabou de formar ou está na graduação para se preparar para o mercado de trabalho, porque é o curso, gente, que todo fisioterapeuta deveria fazer, independente da área que atua, tá? Uhum. E aí, é o curso que mais emprega. Então, todo dia meu WhatsApp tem gente perguntando se tem alguém para indicar para trabalhar com Pilates. Então, eu falei, o pessoal tem que treinar, tem que praticar. Tem que ver como é que funciona na vida real. Ter a vivência mesmo antes de atuar. Justamente. Né? E aí, eu falei, poxa, tem que ter uma clínica escola. E aí veio o Centro de Reabilitação e Treinamento Integrado, que é a nossa casa, que é uma clínica escola, onde os alunos têm total acesso, tá, gente? Então, aluno ID que tem interesse, só fazer o agendamento, pode acompanhar os atendimentos, pode participar de discussões clínicas, pode vir treinar com o colega de curso, para praticar, para sentir o movimento. E isso não só para o Pilates. Foi o Pilates que acabou dando start aí. Mas hoje a gente tem vários cursos, né? E várias áreas que a gente contempla. Entendi. E como já tinha um espaço que contribuiria para os cursos, por que não abrir para também a atuação do fisioterapeuta, né? Então, esse foi o seu intuito? Justamente. No início, era só a clínica escola, né? Mas eu falei, poxa, nós temos uma clínica escola, por que não ter um centro de reabilitação para colocar em prática e levar atendimento de qualidade para o nosso cliente, para aquele que busca reabilitação de fato? Então, o nosso serviço ele é diferenciado. O nosso serviço, hoje, dentro do Centro de Reabilitação, do CRTI, ele é um serviço que trata o ser humano com a complexidade que ele merece. Todos os nossos clientes, eles entram, eles passam por uma avaliação,
onde nós vamos identificar, né, dentro do sistema de movimento humano, o que ele precisa. Porque o músculo, para funcionar, precisa de oxigênio, que é transportado através do sistema circulatório. Então, eu tenho que saber como é que está a condição cardiopulmonar desse paciente. Eu não vou fornecer para ele simplesmente um atendimento de terapia manual, uma quiropraxia. Técnicas são ferramentas que a gente usa para tratar um problema. Então, isso tem que mudar do ponto de vista fisioterapêutico, de fato. Porque tem gente que vende técnica. Eu não vendo técnica. O paciente ele não quer saber de técnica. Ele quer saber da solução do problema dele. Sim. Então, eu falo sempre isso. Nós somos pagos para resolver problemas. Essa é a chave do negócio. Então, você resolve o problema com qual ferramenta? Com qual técnica? Uma técnica se sobressai à outra? Se todo ser humano ele é específico, talvez um vai se beneficiar mais de uma, outro de outra, ou da combinação entre elas. Então, esse modelo de tratar esse paciente como um todo faz parte. Então, hoje a gente atende dentro do centro de reabilitação, treinamento integrado, fisioterapia cardiovascular, pulmonar, metabólica, saúde da mulher, né, que é a fisioterapia pélvica, como muita gente conhece aí. A gente tem o Pilates aplicado a doenças cardiovasculares, né? A gente tem o Pilates clínico, tratamento de dor crônica, terapia manual, que aí inclui, né, agulhamento, quiropraxia, inclui liberação, inclui o que for necessário, né? E o treinamento funcional integrado, que eu sou apaixonada, que vocês vão assistir no podcast que a doutora Priscila falou um pouquinho, pra vocês entenderem. Sim. Que é uma ferramenta maravilhosa, extremamente funcional. Né? Então, hoje, a gente tem um atendimento de serviço completo. E a gente tem ainda uma nutricionista especializada em nutrição clínica esportiva. Então, por quê? Porque para o corpo desenvolver, eu preciso de ter nutrientes para que isso aconteça. Eu não consigo ganhar força sem alimentação e o estímulo adequado. Não é 3 de 10. Séries, repetições e intervalos têm que ser calculados com o seu objetivo, com a condição daquele cliente. E aí, quando eu falo de Pilates aplicado a doenças cardiovasculares, eu faço aqui um adendo para você que tem hipertensão, diabetes, cardiopata, né, insuficiência cardíaca, pós-infarto. Gente, cuidado. Você precisa fazer. Gosto do Pilates. Faça o Pilates, mas faça um Pilates responsável. Tem que ter mensuração de glicemia, tem que ter mensuração de pressão arterial, tem que ter acompanhamento de ritmo cardíaco. Porque são variáveis que... Esse paciente é crônico. Que vão impactar muito, né, nessa atividade. E dentro do Pilates, eu trabalho do corpo como um todo. É fantástico, é um método fantástico. Sim. E às vezes eu vejo que muitas das pessoas, simplesmente o paciente chega, independente se ele tem doença cardiovascular ou não olha a pressão, não faz um acompanhamento, coloca ele para fazer o exercício, não sabe como é que está a respiração, e dependendo da forma que o paciente respira, a pressão pode elevar muito. É um diabético que você não sabe como é que está a glicemia, e já vai um outro adentro. O problema não é a hipo, não é a glicemia baixa, a glicemia, dependendo do valor, se tiver muito alta, também é um contraindicativo para exercício físico. Então, esses pacientes, né, às vezes estão fazendo um processo para melhora. Correndo risco. Correndo risco. Em vez de aumentar a performance, ganhar força, ganhar estabilidade, ele está deteriorando a sua fibra muscular. Ele deve estar deteriorando a questão da condição, de fato, metabólica que está ali, porque tem glicose demais ali, a glicemia está extremamente alta, e você está botando carga naquele músculo. Sim. Você está auxiliando ali o processo de degeneração.
Às vezes você tem um paciente que tem uma arritmia ou tem uma fibrilação atrial. Você pode desencadear aquele paciente a apresentar uma fibrilação atrial de alta resposta, que a gente fala, né, FA de alta resposta. E aí, você vai fazer o quê? Ah, mas comigo nunca aconteceu. Graças a Deus, mas pode acontecer. Então, essa responsabilidade a gente precisa ter. E o CRTI, ele tem essa condição. A gente tem tecnologia para isso, a gente tem expertise para isso, a gente tem treinamento para isso e a gente tem responsabilidade. Então, nosso estúdio é completo, né? Climatizado, o atendimento é personalizado e se tem uma coisa que depois do Covid eu aprendi é que a gente precisa investir na gente. Verdade. E fica o convite para vocês que se quiserem conhecer o nosso espaço, serão muito bem-vindos, tá? Para tomar um café com a gente, para conhecer, podem vir que receberemos vocês de braços abertos, casa aberta para todos vocês. Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão do Grupo IZD. Né? Antes era ID Capacitação, depois tornou ID Capacitação e Centro de Reabilitação e estão expandindo isso, se tornou o Grupo IZD. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas transformações que vêm ocorrendo, né? Essas mudanças, esse novo tempo que vem chegando, o que tem instigado isso, e para onde você vai, para onde nós iremos aí, quais são os objetivos, as metas para alcançar? Então, Gu, mais uma vez, coisas aconteceram. Gente, estamos redundantes, mas é porque é isso que acontece. O que acontece? Era a ID Capacitação, né? A gente tinha cursos. Só que eu sentia a necessidade de expandir dentro dessa área, principalmente de gestão. Porque a gente não aprende isso. Sim. Nem na faculdade, nem de forma palpável mesmo. Vida real. Né? E aí, eu faço muitos cursos. Eu sempre tenho, pelo menos 2, 3 cursos em matrículas ativas. Aí, faço parte de grupos, converso com pessoas das mais diversas áreas. E aí, você começa a aprender tanta coisa e trocar tanta experiência. E hoje em dia, depois da pandemia, eu falo que a pandemia trouxe também muita coisa positiva, né? Sim. A gente olha por toda a tristeza que veio e... Aprendemos muito nesse tempo. Muito. Né? Quem não aprendeu, vou te contar. Não tem mais, difícil. É difícil. É difícil. E aí, assim... falei, digital é o que há. Eu era uma pessoa extremamente preconceituosa com o digital. Sim. Até, na pandemia, começaram a fazer cursos online. Ai, meu Deus, isso é maravilhoso. Descobrir um mundo novo, né? Eu falei, gente, só é preconceituoso quem não experimentou desse negócio. Mas aí que tá. Você precisa escolher cursos de qualidade. Sim. Porque a oferta por aí tá gigante. Né? Porque se você tem curso de qualidade e você, como aluno, como pessoa que pagou por aquele produto, tem a condição de ter o compromisso de estudar, porque muita gente bota o negócio lá para tocar e pronto. Não, se você tem essa condição de estudar, é fantástico. Gente, uma chamada de vídeo. Você está numa sala com gente do mundo inteiro. Otimizar tempo, passar por cima de distâncias e outras barreiras que, às vezes, poderia dificultar seu aprendizado. Totalmente. Então, assim, você está conversando com gente do mundo inteiro que tem experiência diferente da sua, em lugares diferentes do seu, com culturas diferentes. Isso é fantástico. E aí... a gente começou, aí veio, né, o Centro de Reabilitação, que já era uma segunda linha ali dentro. E aí eu falei, poxa, nós estamos criando, colocando algumas continhas embaixo desse guarda-chuva. Está virando um guarda-chuva. Né? E aí veio depois de muito estudo,
essa oportunidade de transformar a ID em um grupo, né? E aí a gente tem, hoje, dentro do grupo IZD, a ID Capacitação e o ID CRTI. Outras coisas estão por vir. Fiquem ligados. A gente está aí, né, terminando de desenvolver alguns cursos, algumas mentorias online, que, inclusive, já vamos lançar agora em outubro. Falaremos um pouco mais, pode terminar, que depois nós vamos entrar nisso. Isso. Justamente para, né, acompanhar esse profissional, né, e não só falando de habilidades dentro da fisioterapia, mas também de habilidades que vão te desenvolver num contexto geral e aí te alcançar grandes resultados, que são que a gente chama de soft skill, né? E aí a gente vai ter também, dentro dessas mentorias, toda aquela questão de gestão, de marketing, dessa condição do digital, que é um mundo novo para mim, que eu estou aprendendo muito, estudo muito. Então, assim, a gente vai colocar ainda mais coisinhas dentro desse guarda-chuva aí, né? O Grupo ZD, eu tenho grandes projetos de crescer dentro dessas áreas para que a gente consiga levar conhecimento, Sim, qualidade, acessibilidade, para que as pessoas mudem as suas vidas, mudem a jornada profissional delas. Uhum. Hoje em dia, tem muita gente formado, mas pouca gente realmente capacitado. É verdade. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da mentoria, que eu acho que é importante a gente falar um pouco mais, até mesmo para apresentar esse serviço, né, para as pessoas que estão buscando aí uma ajuda, alguém para poder auxiliar aí nessa nova etapa, seja formando, recém-formado, ou então alguém que está querendo mudar a sua carreira, né? Alcançar novos horizontes, dar um novo start aí na sua carreira. Então, eu quero que você apresente como que é esse serviço, né? A quem que ele pode alcançar. Então, vamos lá. Dentro da proposta de mentoria, né? Essa mentoria, ela vai ser, né? A gente vai disponibilizar ela de forma online, né? A gente vai ter momentos presenciais, se for, né, do objetivo do cliente, mas, basicamente, ela vai ser uma mentoria onde a gente vai conseguir ter planejamento de carreira, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, gestão e marketing. São os pilares que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar dentro desses pilares. Nós vamos ter atividades, nós vamos ter estudo, nós vamos ter network. Sim. Então, é uma mentoria que não vai ser um dia de curso. Não. Vai ser um programa. De fato, um acompanhamento. Um acompanhamento. Então, as vagas vão ser limitadas quando a gente lançar. A gente vai lançar isso. O material está fantástico. Então, vocês vão ter esse material, vocês vão poder trabalhar com isso aí. Vocês vão ter tarefas para fazer, vocês vão ter o momento para a gente discutir, para a gente sentar. E muita coisa boa vai acontecer. Nós vamos ser um clube, né? Um clube onde a gente vai ter aí todo esse acompanhamento com profissionais extremamente competentes na área que eles atuam. Então, é um crescimento profissional e pessoal muito grande. Esse é o objetivo. Sim. Mais algum projeto futuro que você pode dar um spoiler para a gente aí do que virá, do que a gente pode aguardar? Seja ID Capacitação, seja centro de reabilitação, ou algo mais que a gente pode aguardar e que está chegando? Então, tem. Tem. A ID Capacitação, ela está... Né, nós somos parceiros da melhor universidade privada do Brasil, com 8 rankings internacionais, na Universidade de Vila Velha. Né? Então, a ID Capacitação agora é um polo também, né, onde a gente tem cursos EAD com nota máxima no MEC, e além de curso de capacitação e pós-graduação.
E, assim, o que me chamou muita atenção é a metodologia de trabalho. Então, os nossos alunos, eles têm desconto se eles quiserem fazer algum curso de graduação, uma segunda graduação, e já adianto que me matriculei. Falaremos sobre isso. Abriremos esse parênteses. Pode terminar o seu raciocínio. E, assim, essa questão desse desenvolvimento educacional, profissional, é extremamente importante para a gente pensar nisso. Sim. Então, a gente pensa assim, temos outros projetos futuros, né, de assessorar os profissionais da saúde dentro das suas maiores dores, né, do marketing, da gestão contábil, sim, da questão de direito empresarial. Então, a gente tem, sim, mas, assim, a priori, é a transformação, né, com esse lançamento da mentoria e cursos online. Cursos online, ao vivo, e cursos também para a gente fazer aí esse link do online e vem para a Clínica Escola aqui no CRTI para fazer a parte prática e para aplicar aquilo ali. Então, não é um curso online que você vai ver. Eu faço um curso online e eu não aprendo. Não, você tem aqui a Clínica Escola para você botar em prática, com um profissional para te acompanhar. Fantástico. Ótimo, show, demais. E agora vamos lá, vamos falar sobre segunda graduação, Isabela. Vamos lá, ficou rondando aí nas redes sociais da Isabela. Inclusive vai estar aqui na descrição para você seguir, acompanhar, né? Falando sobre o assunto de segunda graduação, conta pra gente, de onde vem essa inquietação para isso e para onde irá? Pois é, lancei no meu perfil. Se vocês não me seguem, segue lá, doutora.isabela Dornelas, com Z e 2 L's. E aí, isso me veio à mente. Por quê? A gente está passando por uma transformação, né? O Grupo ZD está passando por uma transformação. E conhecimento. E eu falei, cara, eu preciso saber de tecnologia. Só fazer planilha de Excel, não... E rodar o Instagram e já não é mais suficiente. E aí, eu lancei, botei lá, né? Vou fazer uma segunda graduação. Muita gente mandou pra você tá louca? Você tá louca? Vou fazer uma segunda graduação. O que vocês acham? Então, muita gente falou direito, que já pensei em fazer, tá? Depois que formei fisioterapia, e, tipo, há um ano e meio atrás, eu estava bem tentada a fazer direito. Eu acompanhei esse relato. Você lembra disso? Lembro. Mas aí encontrei cursos que me trouxeram o conhecimento que eu precisava. Sim. Né? Então, eu queria uma área muito específica. Aí, tirei o direito. Aí, administração, gestão, medicina, então, foi campeão de caixinha de pergunta. Eu falei, não é, gente. E é um curso na área de TI. Então, análise e desenvolvimento de sistemas. Vou fazer o curso EAD, inclusive vou fazer pela UVVON, da Universidade de Vila Velha, que é nota máxima. E então toda essa parte de programação, toda essa parte de desenvolvimento web, eu vou aprender, vou ficar fera nesse negócio. Então, teremos aí uma Isabela tecnológica. Quem sabe um avatar. É o futuro, não? É o futuro. É o futuro. Quem não se adequar vai ficar para trás. Pois é, e nós não ficaremos para trás. Pois é. Isa, foi incrível te receber aqui hoje no nosso episódio. Um episódio especial demais, porque nós estamos recebendo aqui a idealizadora de tudo isso aqui, né? Então, assim, realmente é muito especial poder conhecer um pouco mais de você. E eu falo isso, assim, em vários âmbitos, porque eu te conheço em muitas áreas, né? Já fui seu aluno, hoje trabalho com você, me considero seu amigo, né? Então, assim, e agora até mesmo um depoimento pessoal, é muito bonito ver a sua jornada. Quando eu tive o primeiro contato com você no hospital, ela foi minha preceptora no estágio hospitalar, né? E a gente via a sua atuação e era muito bonito ver como que você trabalhava e dava para sentir o quanto você gostava daquilo. E isso me fez
cativar muito por quem você era, não só pela sua atuação, mas conhecendo quem você é, né? E assim, sou muito grato em ter a oportunidade de trabalhar com você hoje. Isso é incrível, porque assim, a primeiro momento, é igual você falou, né? Foi acontecendo. Quando a gente se deu conta, eu já estava aqui no meio de tudo isso. E assim, é uma honra poder partilhar dessa história e poder trilhar esse caminho de sucesso que virá, né? Porque nós faremos de tudo para que isso aconteça. Mas aqui fica uma gratidão imensa, não só pela participação hoje nesse projeto, mas também por toda a oportunidade que você me deu, por toda a confiança que você deposita. E juntos nós vamos fazer grandes coisas ainda. Então é isso. Últimas palavras para o nosso público. Ai, gente, eu quero agradecer. Obrigada pelas palavras, mas pode falar que eu sou chata também. Isso aí a gente deixa no off. Pessoa chata, detalhista, imediatista, né? Mas, graças a Deus, eu falo que tudo que eu tenho hoje e tudo que eu hei de conquistar é para um projeto maior do que eu, né? Eu acredito que a gente está no lugar que a gente está, da forma que a gente está, porque tem algo muito maior para acontecer, né? E a gente está aqui para mudar a vida das pessoas. Sim. A gente está aqui para fazer essa troca. A gente está aqui para poder levar um pouquinho de acalento. Então, eu não saio da minha casa para trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro e... Apenas isso. Apenas isso, pagar minhas contas. É óbvio que eu não vou ser hipócrita de dizer que eu preciso de dinheiro para sobreviver, claro. Boletos não se pagam com abraços. Pois bem, né? Mas eu faço o melhor que eu posso e procuro ser melhor a cada dia. E principalmente a gente que trabalha na área da saúde, a pessoa que nos procura, ela nos procura porque ela tem uma dor, seja visível ou não. E, às vezes, a forma que você aborda a sua alegria, o seu bom dia, sim, né? Assim, de manhã eu acordo extremamente cantando. Gente, eu acordei, isso é maravilhoso, isso é um privilégio, né? E eu sou muito feliz pelo que eu faço, eu sou muito feliz na minha profissão, eu só tenho que agradecer a Deus por todo não recebido lá atrás. Mas que te trouxe até aqui, né? Mas que me trouxe até aqui. É o que eu digo. Às vezes, o que a gente passa hoje é um teste. A gente passa por testes e Papai do Céu está avaliando se a gente é ok para receber, se a gente é digno daquilo. E sempre pensar, a IDELA não existe, o grupo IZD ele não existe simplesmente para fazer com que eu seja um empresário. Não. Ele existe para mudar a vida das pessoas. E eu não estou falando das pessoas, fisioterapeutas ou profissionais da saúde que são nossos clientes. Eu estou falando da pessoa que esse profissional vai atender. Uhum. Da pessoa que chegou lá no consultório dele e trouxe para ele a sua fragilidade. Sim. É muito maior do que o profissional e a família dele. Esse resultado chega, né? É muito mais longe. Então, a minha responsabilidade, ela é social, né? Então, assim, a gente tem projeto, eu tenho um grande sonho de ter um projeto social, né? Que a gente já estou me organizando para ver para que a gente atue também nessas questões, porque eu acho que isso é responsabilidade nossa, como pessoa. Sim. Né? O problema do outro não é meu, peraí. Até que ponto? Até que ponto, né? Então, eu só tenho que agradecer, né? Primeiro a Deus por tudo, a minha família, que sempre me apoiou, me apoia ainda hoje, né? Assim, a todos que acreditam no projeto, a todos que sonham junto comigo, né? Aos clientes que confiam. Sim. E a vocês que vão ser clientes, que vão fazer parte dessa família. Fica o convite, né? Se inscrevam no canal,
vai no Instagram, a gente tem um site também, decapacitação.com.br. Tudo vai estar descrito aqui no link do YouTube, caso você estiver vendo por aqui, tá? Isso, gente. E vem fazer uma visita pra gente na nossa casa, né? Vem tomar um café com a gente. Vem tomar um café. Falar, eu vim aqui porque eu vi você e eu queria te conhecer. Eu queria conhecer o espaço. Pode vir. É um cafezinho maravilhoso e sempre tem alguma coisinha para acompanhar o café. Justamente. Sejam todos bem-vindos. Gente, é isso. Demais informações, o perfil no Instagram das nossas redes sociais estarão todos aqui na descrição, tá? Você pode nos encontrar nas redes sociais, então sigam o nosso canal, sigam nas redes sociais, fiquem atentos a todos os projetos que virão por aí, virá muita coisa boa e vocês não podem ficar de fora, tá? Nós agradecemos a companhia nesse episódio e nos vemos no próximo. Até mais. Tchau.